Você faz as contas aí na sua casa? Eu faço e vou lançar um desafio. Some item por item do seu carrinho no Savenhago. Você vai ver que pagou muito mais barato. Batata de primeira, R$ 3,45 no nosso cartão. Tomate longa vida ou italiano, R$ 7,89. Mamão papaya golden no Savigani, R$ 6,98. Cenoura, R$ 4,95. Banana nanica, R$ 3,98. Faça as contas! No Savenhago é muito mais barato. Construir é dar formas a novas possibilidades. Nos anos 2000, demos um passo que marcou nossa história. Implementamos o Bosque da Juritiza em Ribeirão Preto, nosso primeiro bairro planejado e uma referência em nosso portfólio. Em Indaiatuba, levamos ao Parque Merak, bairro planejado, o seu primeiro empreendimento vertical, contribuindo para consolidar uma área moderna e estruturada. Em Uberlândia, nosso projeto de desenvolver um masterplano Vila Gávea já toma forma. São 2 empreendimentos apresentados até agora, um pronto para morar e outro em obras aceleradas, com previsão de entrega em 2026. Também em 2026, esse movimento de expansão e crescimento segue para uma nova cidade, São José do Rio Preto. Cada projeto da Perplan Incorporação transforma a paisagem, impulsiona a economia ao redor e leva a vida a novos cenários, criando ambientes onde as pessoas convivem e constroem histórias. Agora, na Tati Multiplataforma, o consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje vamos falar um pouquinho, e aí tem mais uma novidade acontecendo. Aliás, vou trazer 2 novidades. Hoje o programa Hora do Consumidor começa, se estende até às 15 horas. Então, das 14 às 15 horas, a Hora do Consumidor no ar. E também mais uma novidade, porque quem está aqui comigo não é só o Que Rolê é Esse. Nós vamos falar sobre viagens também. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse outro mundo que eles começaram a adentrar, a conhecer, a desenvolver trabalhos. E os trabalhos que eles acabam fazendo são trabalhos voltados para nós, consumidores. Mesmo nós, consumidores, esquecidos de usar o Tour Ribeirão, o Ele Digital, ele no panfleto. Olha, cada notícia que nós vamos contar já já. Mas antes delas, eu sei que o Vinícius aqui do meu lado, a Marília também, ambos aqui do Tour Ribeirão. Mas eu vou dar um pulinho primeiro no Big Compra. Posso, Lucas? Então vamos lá no Big Compra, trazendo as últimas informações. Já pode passar para a telinha quais são as ofertas do dia? Que arroz tipo 1, carunchão 5 quilos cada, R$ 12,98 no Big Vantagens. Leve 3 unidades, né, com CPF. Chocolate em barra Nestlé recheado 90 gramas cada, leve 2, pague R$ 15,00 também no Big Vantagens. Peixe filé de merluza Vemar 400 gramas cada, R$ 12,99 no Big Vantagens. Café Truville tradicional ou extra forte 500 gramas cada, R$ 19,98 no Big Vantage, limite de 4 unidades por CPF. Lembrando que temos as lojas aqui em Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra, Franca e Ituverava. Agora sim, bem-vinda, Marília. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de volta. Vinícius, bem-vindo, viu? Muito obrigado, boa tarde a todos e é um prazer estar de volta também. Agora, a novidade nós vamos contar no decorrer do caminho, né? Porque é uma novidade muito interessante. Quem quiser já dá uma olhadinha lá, coloca aqui roleviagem.com.br, vocês já vão ter esse mundo que nós vamos conversar já já. Mas nós estamos chegando já quase na metade do mês, né? Na metade do ano. E essa metade do ano eu sei que vocês sempre vêm com renovações, vocês já estão trabalhando para as renovações. Como que está sendo o Que Rolê que começou, a segunda edição, né? Nessa segunda edição, como que foi? Eu sei que as vendas foram esgotadas, que eu vi na telinha, é só entrar também Que Rolê é Esse que vocês vão ver que as vendas foram esgotadas. Mas como que foi esse retorno para vocês, né? O pós, os consumidores entrando em contato, as estrelinhas sendo colocadas em cada local que vocês passaram. Gente, o tour nessa segunda edição foi um grande sucesso. Nós estamos muito felizes. Encerramos as vendas em fevereiro, né, Vinícius? É isso mesmo. Não, na verdade, a gente prolongou para depois do
do carnaval, então foi ali na metade de fevereiro mesmo, pro fim. E o tour foi interessante, que a gente fez uma primeira edição, que serviu como um laboratório, então a gente entendeu um pouco ali do perfil, o que funcionava, fizemos alguns ajustes para a segunda edição, e o crescimento foi exponencial. Então a gente chegou a um ponto de crescer em torno de 500% da primeira para a segunda edição. E a quantidade de usuários, assim, é significativa hoje para a nossa base. Tanto é que a gente já teve que encerrar as vendas e estamos já iniciando os preparativos para uma terceira edição aí, que a gente espera que seja a mais bombástica aí de todas. Vinícius, eu sei que você, da outra vez, você vem muito com cálculos, né? Sim. Você vem muito com tabelas, você vem muito a parte racional que coloca lá no caderninho, item por item. Bem isso. O que veio de acréscimo da primeira para a segunda edição e o que está sendo programado já para a terceira edição? Porque já que você, com certeza, você verificou quais são os estabelecimentos que tiveram maior procura, então vocês voltam até ele e falam, olha, o retorno para vocês foi interessante. Viram quais não foram tão interessantes, então eles precisam chamar o público, também não depende só do tour, né? Depende do bom atendimento, depende da alimentação bem feita, depende de vários fatores que o bar ou o restaurante, eles precisam se movimentar também para que se adequem a tudo que o tour proporciona. Então, nessas modificações de ano a ano, o que você tem visto como principalmente dentro da área do direito do consumidor, o consumidor se modificando, se migrando, deixando de participar de determinados locais, indo para outras áreas? Sim, é o seguinte, quanto à planilhinha, eu venho da área financeira, né, pessoal? Então, eu carrego isso comigo desde sempre e eu gosto muito de avaliar os números porque eles ajudam a responder à equação. E o tour, ele foi projetado pensando nos usuários, claro, mas pensando também nos empresários. E hoje a gente tem uma estrutura de gerenciamento para cada empresa participante que é bem interessante. Então, assim, dentre essas informações que cada local acessa, eles conseguem visualizar a quantidade de clientes novos e o percentual disso que a gente levou para o estabelecimento com o projeto. A gente tem o valor de faturamento que o projeto agregou para cada estabelecimento e são números robustos. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o tour ele agregou nessa segunda edição, claro, né, parcialmente, já quase 5 milhões de reais no comércio local. Isso é um número bem expressivo para o que foi a primeira edição. Outro número bem interessante é que esse movimento do tour, ele agrega, né? Ele agrega para o estabelecimento uma média de 60% de clientes novos. Ou seja, a cada 10 pessoas do tour que entram no estabelecimento participante, 6 estão visitando pela primeira vez. E isso é muito significativo, né, para nós como projeto, porque é aí que a gente consegue mostrar para o empresário que é um movimento que vale a pena, né? Que é algo que a contrapartida dele, né? Que é oferecer um prato ou uma experiência em dobro, talvez saia mais em conta do custo que ele teria para levar um novo cliente para o estabelecimento dele. Então, assim, são coisas, né, que a gente vai percebendo de uma edição para outra e que agrega para todas as partes, né? Para o usuário é bacana demais, nós utilizamos, né? A nossa economia já está próxima de R$2.000 em cada aparelho, né? Porque nós temos 2 contas. Mas a gente já viu usuários que economizam quase R$3.000 e tem potencial de economizar até R$5.000 nessa segunda edição. Então, assim, é um triângulo ganha-ganha. A gente ganha com imagem, a gente ganha com o reforço, né, do nosso nome, de um projeto que começa como Que Rolê, esse hoje se estende ao tour, e o empresário também ganha com essas novas visitas. E a partir da boa experiência, a gente já tem inúmeros relatos, né, esse usuário, ele se torna um cliente. Porque o usuário hoje, ele não quer só preço, ele quer a composição da experiência num todo. O que você falou é a pura verdade, porque nós que estamos desse outro lado,
nós queremos não só o desconto, né? Nós queremos ter um local que seja interessante, uma experiência. O que nós buscamos mesmo é experiência. Ah, mas você busca preço. Não, se você não tivesse o tour, você iria pagar por aquilo que você está consumindo. Mas você tem o tour, então você vai frequentar os locais em que alguma possibilidade você consegue. O brasileiro gosta de desconto, né? E eu tenho visto as pessoas que utilizam o tour, eles nem reclamam da questão dos 10%, que é uma escolha. Eles continuam pagando os 10%. Porque quando fala que está apertada a conta, a primeira coisa que eles vão fazer, olha, eu não quero os 10%. Que vem como característica de gorjeta, podendo ser escolhido pagar ou não pagar. Agora, quando vem com um tour que já te dá um desconto grande em alguns locais, então você pega local que você consegue R$200 num desconto, porque você tem um outro item no mesmo valor de R$200. Você consegue um que é R$30, porque é um outro item que você ganha de R$30. E assim por diante, inclusive estadias e tudo mais. Então, isso acaba fazendo com que nós saiamos de casa. Aí eu pergunto, ele só pode ser utilizado, porque normalmente quando eu vou fuçar no tour, eu fico vendo às vezes algum que possa ser utilizado via delivery ou não. E a grande maioria, ela pede para que o cliente vá até a sua loja para ter a experiência. É uma modificação de mercado isso, Marília? Falar assim, olha, ele precisa vir até a minha loja, ele precisa ter experiência, trazendo a experiência ele traz novas pessoas para o local, do que ficar somente no ambiente de casa. Vamos tirar o Ribeirão Pretano de casa. A ideia principal do tour é fazer as pessoas saírem de casa e conhecerem mais estabelecimentos ali fora do comum, né, do habitual delas. Então, elas fazerem um tour por Ribeirão mesmo, né, para conhecer mais a cidade. A gente tem até a opção de takeaway, que é retirada, a pessoa vai lá no estabelecimento, retira o produto, né, mas ela tá indo, tá vendo que tem aquela estrutura e uma próxima vez ela volta, né, quem escolhe, quem opta por isso. Mas a ideia é levar o pessoal mesmo, para ter experiência completa. E um ponto positivo da primeira edição para a segunda edição é que com o aumento dos usuários, a gente teve aumento de feedbacks também, né? E é muito gostoso, a gente tá andando na rua, o pessoal para a gente, fala, tô usando meu tour, olha quanto eu já economizei. E eu até arrepio, porque tem gente que já economizou R$1.000, R$2.000, isso para famílias, é muito legal. Um dia uma família parou a gente, olha aqui, quanto a gente já economizou, é muito bom, a gente está conseguindo sair mais com o tour. Então a ideia é essa, porque a gente sabe que Ribeirão Preto tem lugares incríveis que às vezes não eram tão explorados, né? E o tour é uma carta convite para essas pessoas irem conhecer e passarem a ir mais, né, depois. Então, foi muito legal pra gente, é muito legal, está sendo muito legal essa experiência. Falando desse jeito, que nem no bastidor eu tava falando, olha, eu fico pensando aqui, como eu consigo esquecer? Porque eu tenho que colocar uma pulseirinha escrito tour, uma camisa escrito tour, porque eu vou no local e eu fico falando para todo mundo, olha, eu tô com tour, hoje é o tour, não sei o que, tá. E na hora de eu pagar, eu esqueço completamente de abrir o celular na hora. Aí eu saio já levando bronca. Então eu vou levando bronca até o caminho do carro. E aí eu falo, no próximo eu vou dar conta, no próximo eu vou fazer, ou seja, no próximo eu tenho que voltar para o mesmo lugar que eu não fiz. Exatamente. Talvez seja essa a intenção psicológica minha. Mas você me deu uma ideia boa, viu, Gard? Faz uma camisa escrito Tour Ribeirão, uma pulseirinha. Olha só. Depois eu vou ver com o pessoal lá de TI a possibilidade da gente colocar, claro, né, se o usuário ele conceder a permissão de acesso ao GPS, se ele estiver passando num raio ali, sei lá, de 200, 300, 500 metros do estabelecimento, que ele receba uma notificação. Nossa, eu adoraria. Né? De preferência que apitasse, que nem aquele negócio de defesa civil, que apitasse e aparecesse no celular. Boa ideia, eu vou ver sobre isso. Eu acho extremamente interessante. Muito. Já que você puxa para números e a Marília falou sobre a questão de feedback, logicamente que exponencialmente aumentou, segunda edição, novos consumidores e consumidores que acabaram aderindo e viram que realmente é um negócio sério. Como que você consegue mensurar, olha, nessa questão de classificação? Nós tivemos 5 estrelas em determinados locais, 3 estrelas. Como que vocês conversam para fazer a renovação, falando, olha, você precisa, porque
Acabando ou não, vocês acabam dando uma leve consultoria, Sim. né, para a pessoa que está do outro lado, né, para o empresário. Olha, vocês tiveram tantos %, mas foi por conta disso, disso e disso, por conta dos feedbacks que vocês receberam, que quem recebe são vocês, Sim. né? Então conta um pouquinho pra gente desse outro lado. Então, o projeto ele tem que fazer sentido para todo mundo, incluindo os empresários, né? Como a gente consegue monitorar e apurar isso periodicamente, e eles também, chega no final da edição, principalmente quando a gente encerra as vendas, a gente consegue, através de relatórios, entender onde fez sentido, onde não fez sentido. A gente busca sempre um equilíbrio das experiências, então a gente tem que ter um certo cuidado, porque eu não posso inflar de pizzarias e deixar um outro segmento de fora. E vice-versa. Então, nós temos ali 9 categorias e a gente tem que fazer uma distribuição racional de locais participantes do aplicativo dentro dessas 9 categorias. Então, a ideia, o bate-papo para essa definição é bem simples, né? A gente olha a avaliação, todo usuário ele tem condição de fazer essa avaliação, então ele opina lá de 1 a 5 estrelas. Essa avaliação ela não é compartilhada com os demais usuários, ela é compartilhada com a empresa. Então, é que sirva de feedback para a empresa estar ajustando seus processos. Além da pontuação, ele consegue colocar, o usuário consegue colocar alguma observação, né, por escrito, e a gente vai trabalhando em cima disso. Claro, no final da edição, o que não conseguiu entender muito o propósito e em decorrência das dificuldades, ali a gente precisa encerrar o ciclo para um próximo momento e quem sabe com a maturação dos processos a gente conseguir trazer esse estabelecimento num outro momento, tá? Mas a troca ela existe, ela vai continuar existindo, né? Em função disso, porque tem que fazer sentido realmente para todo mundo. Era esse comentário que eu iria te puxar. Porque existe também o alto e baixo. Olha, chegou no seu momento agora de dar um passinho para trás e conseguir se reestruturar, porque é o tour também que aparece, não é só a sua empresa. E na hora que eu falo dar um passo para trás, é você melhorar algumas coisinhas. Exato. Às vezes melhorar a forma de atendimento, melhorar a limpeza no local, né? Porque nós, quando entramos nos locais, nós começamos a perceber tudo, né? Melhorar a forma que o tempo da entrega da comida, porque às vezes a pessoa chega lá, o tempo de meia hora acaba se estendendo a 1h30 e a pessoa começa a ficar irritada. Então, isso tudo é importante. Agora, vocês já chegaram num patamar em que as empresas procuram. No começo, como que foi eu falo, essa busca inclusive para que as empresas entendessem que através do Que Rolê é Esse, o Tour Ribeirão, eles tivessem possibilidades positivas. Porque na hora em que você tem, aí eu posso falar tranquilamente de vocês, na hora que você tem o Tour Ribeirão, quem participa do Tour Ribeirão também está no Que Rolê é Esse. Então a pessoa tem uma visualização tremenda na hora que cai no Que Rolê é Esse. Então faz com que, mesmo quem não tem o Tour, vá procurar vocês como um meio de comunicação, falar assim, olha, poxa, é lá o local que hoje eu quero, tem alguma coisa relacionada com comida japonesa, eu vou até lá, porque eles foram. Vamos experimentar, porque inclusive sai os valores, sai tudo muito bem organizado. Agora, como que é agora garimpar? Vocês tiveram isso lá no ano passado. E a partir desse ano, como que foi essa modificação? No ano passado a gente escolheu, né, ali a dedo os que a gente queria colocar. Fomos atrás, conversamos. Alguns aderiram muito bem à ideia, outros já ficaram mais assim, quiseram ver como que seria o desenvolvimento do projeto. E aí, no segundo ano, já vieram atrás, que foi exatamente esse movimento que aconteceu. Nós adoramos mostrar para esses empresários que é possível, né, trazer esse projeto que agrega tanto pros clientes, né, para os consumidores, quanto para eles. E essa curadoria hoje a gente continua fazendo, na verdade, né? A gente quer colocar ali estabelecimentos bons, que levam a sério o projeto com a gente, que não vão tratar os clientes do tour diferentes, porque estão ali com um benefício, né? Mas hoje em dia
foi mais tranquilo e está sendo mais tranquilo porque a gente está tendo muita procura. A gente já tem uma fila de espera de estabelecimentos que se interessam em participar. Então, está sendo tudo mais tranquilo. Eu não me lembro, era com vocês que era a Marília que aparecia e você ficava no bastidor. Era, não era? Pessoal, eu vim da área financeira, trabalhei 14 anos. E assim, o meu contato com pessoas era telefone. Então, a Marília apontava a câmera pra mim, minha pressão caía, minha boca secava e eu procurava uma cadeira pra sentar. E falava, vamos fazer de novo. Então, um primeiro take ali demorava 40 minutos. Nossa, e eu entrava em desespero. Sofrido. Nossa, muito, porque é totalmente o oposto da minha criação profissional. Então, esse é mais uma questão de como a vida, principalmente nas questões profissionais, ela toma rumos que a gente nem imagina. Hoje ele é bem mais soltinho que eu, viu? Hoje eu sou meio sem vergonha. Dá pra ver pelos vídeos, né? Dá pra ver pelos vídeos. Gente, tudo é uma questão de psicoadaptação. No primeiro você tem dificuldade, é quase impossível. No segundo você faz ali. No terceiro, de repente, no 12º já tá fluindo de uma maneira bem mais natural que você já não imaginaria. Então é assim que funciona. Mas vocês se olham fazendo tudo isso? Vocês depois pegam o vídeo e ficam, poxa, eu poderia ter feito Horas. isso. Ficam? Não, Marília principalmente. Uma Marília, autocobrança? Nossa. uma autocobrança. Hoje menos, porque é aquilo, né? Hoje flui naturalmente. Então, aquelas dificuldades que a gente tinha, até o tempo que a gente levava para a produção do conteúdo, era infinitamente maior do que é hoje. Hoje tem os processos muito bem definidos e a gente consegue fazer com certa naturalidade. Só que isso nunca vai sair, essa questão de se preocupar com essas questões que, nossa, poderia ter feito melhor, porque sempre tem que ter espaço para melhorar, né? Tem até uma pergunta, Marília, que normalmente me fazem, né? E isso me fazem para qualquer tipo de influenciador que trabalha com a parte de alimentação. Porque na hora que vai fazer a gravação, o porquê tanta comida? Logicamente que não dá para se consumir tudo aquilo, né? Se não der, pode chamar que eu participo do... Mas eu sei que não dá para consumir tudo aquilo, mas eu sei que a empresa, às vezes, quer colocar tudo aquilo que ela tem dentro do menu para exposição. E eu sei que vocês também começaram a controlar isso. Não, nós vamos focar em tais pratos. Nós não vamos mais ficar com aquela mesa esbanjando tudo que é comida, porque quem está em casa não vai entender o que vai comer naquele local, né? Então, como que vocês fizeram essa modificação? E para também o empresário entender que, olha, precisa focar, não é atirar em qualquer lado. Inicialmente a gente colocava aquele tanto de comida pensando que seria mais interessante mostrar tudo que ele tem no cardápio. E é legal, não deixa de ser legal, porque você está filmando ali, a pessoa está vendo realmente como é. Só que passou a ficar um pouco meio tópico, porque as pessoas começaram a pensar que, vou chegar ali, vou comer aquilo tudo, e sabe? E aí a gente falou, não, acho que tá na hora de ir focando em pratos específicos para chamar o pessoal para falar, olha, tem esse prato, é muito legal, bem feito, bem executado, venha conhecer, porque aqui você vai conhecer uma outra parte do cardápio que também é muito boa. Então hoje os empresários tiveram um pouquinho de resistência, porque a gente chega e eles querem colocar tudo mesmo para mostrar. É uma vitrine, né, ali, o nosso perfil. Mas hoje eles entendem e deu muito certo. As pessoas começaram a apreciar esse tipo de conteúdo também, que mostra uma parte do cardápio. E a gente vai fazendo outros vídeos também, mostrando outros pratos. Então, ficou bem melhor. Eu gosto mais desse formato que a gente mostra ali mais específico. Mais focado, mostra, né? Com mais detalhes, né? Porque quando mostrava o cardápio inteiro, o vídeo ficava muito rápido. E aí a pessoa não podia apreciar ali o parmegiano inteiro. Aí a gente, quando são pratos específicos, a gente consegue detalhar mais e trabalhar mais nesses pratos. E acaba atraindo mais também. Tá sendo muito legal. E até no campo psicológico, na hora que você tem um monte de coisa, Verdade. Automaticamente você vai focar naquilo que mais te chamou a atenção. Na hora que você abre uma coxinha e puxa, vem aquele queijo, você focou naquilo. Acabou. Tudo que aparecer depois daquilo, você continua com a coxinha abrindo e o queijo escorrendo. Então, a pessoa literalmente não vai prestar atenção. Isso faz parte, dentro da psicologia a gente tem muito disso. Agora, na hora que vocês começaram a focar, e eu acho que foi o caminho mais correto,
e deveria ser utilizado cada vez mais pelos empresários, que eles entendam cada vez mais. Olha, foca agora neste carrinho. Esse vai ser teu carro-chefe. Daqui a um tempo nós vamos modificar para outro. Vamos fazer um ciclo, porque as empresas precisam de ciclos. Olha, tem um restaurante que tem um risoto sensacional. Vamos focar nele. É o risoto que todo mundo fala. Vamos focar nele. Tem uma pizza que todo mundo quer conhecer. Vamos focar nela. Olha, tem algo que vocês nunca fizeram, que estão lançando agora no mercado. Querem chamar? Então vamos focar nisso. Não adianta ficar expondo para todo mundo várias outras coisas que, literalmente, quem está do outro lado vai ficar um pouco perdido. E aí fica perdido no que ela falou. Eu não vou conseguir comer tudo aquilo que está lá. E eu não vou comer, porque não vai às vezes não vai caber no bolso da pessoa. Vai caber aquilo que ela está, né, fixada. Assim, eu concordo, né, com essa linha. Tanto é concordo discordando. Eu concordo discordando. Não, na verdade, eu entendo o empresário que deseja mostrar o que ele tem ali por categorias, por exemplo. Então, tem gravações que a gente passa uma orientação, porém a gente escuta muito o empresário. Qual que é o interesse dele, o que ele quer mostrar, se é um vídeo mais generalista, se é um vídeo mais focado em uma novidade do cardápio, ou algo que realmente seja o carro-chefe. Então, a gente trabalha em todas essas linhas. Então, tem vídeo que é curtinho, nessa linha de focar naquele produto. Tem vídeo que ele é mais expansivo. Ele faz um overview geral para a pessoa pegar e falar, cara, mas eu não gosto daquele prato que é o carro-chefe. Então, a gente acaba dando a opção para esse seguidor de entender outras opções que estejam disponíveis e que visualmente ela gostou. Entendeu? Então, assim, concordo, mas entendo também o empresário que ainda insiste em mostrar coisas a mais. Em relação à questão de comer tudo ou não, ainda é a pergunta que a gente mais recebe, disparadamente. E não, gente, a gente não consegue comer tudo, né, de forma alguma. Mas não chama um amigo para ir lá para comer também, fica a dica. Mas experimentamos todos. Então, assim, você dá uma mordidinha em cada coisa, você sai absolutamente cheio, satisfeito do lugar. Sim. E dá para ver muito bem, na hora que você entra lá no tourribeirão.com.br, tem várias informações a respeito, inclusive a forma como funciona, a forma de exploração, é muito bem organizado. Eu vou dar um rápido intervalo, e aí eu volto com a Marília e com o Vinícius para inclusive falar sobre agora a outra parte, né? QueRoleViaja.com.br. Vamos lá para o intervalinho, Lucas. Hora do Consumidor volta já. Chegou Vida, o novo plano da Santa Casa Saúde Ribeirão, com planos individuais para quem se cuida, plano familiar para quem se preocupa e plano empresarial para quem não pode perder tempo. Vida, o plano para quem gosta de viver. Fale conosco pelo WhatsApp 997899607 ou acesse santacasasaude-ribeirão.com.br. Responsável técnico médico Dr. Marcelo de Bonifácio, CRM-SP número 83560. A Wiclix Empresas é muito mais do que um provedor de internet. Somos a chave para uma conectividade sólida e confiável que impulsiona o sucesso do seu negócio. Seja você uma empresa corporativa, uma instituição governamental ou um provedor de serviços de internet, podemos te ajudar. A Wiclix Empresas oferece soluções personalizadas para atender às suas necessidades exclusivas com conexões confiáveis, suporte de primeira classe e tecnologia de ponta. Possuímos uma equipe altamente qualificada e experiente que entende os desafios e demandas do dia a dia. Descubra como podemos atender às suas necessidades e juntos alcançaremos excelência em conectividade. Fale com nossos consultores. Você faz as contas aí na sua casa? Eu faço e vou lançar um desafio. Some item por item do seu carrinho no Savenhago.
você vai ver que pagou muito mais barato. Batata de primeira, R$ 3,45 no nosso cartão. Tomate longa vida ou italiano, R$ 7,89. Mamão papaya golden no Savigani, R$ 6,98. Cenoura, R$ 4,95. Banana nanica, R$ 3,98. Faça as contas! No Savenhago é muito mais barato. Construir é dar formas a novas possibilidades. Nos anos 2000, demos um passo que marcou nossa história. Implementamos o Bosque das Juritis em Ribeirão Preto, nosso primeiro bairro planejado e uma referência em nosso portfólio. Em Indaiatuba, levamos ao Parque Merak, bairro planejado, o seu primeiro empreendimento vertical, contribuindo para consolidar uma área moderna e estruturada. Em Uberlândia, nosso projeto de desenvolver um masterplano Vila Gávea já toma forma. São 2 empreendimentos apresentados até agora, um pronto para morar e outro em obras aceleradas, com previsão de entrega em 2026. Também em 2026, esse movimento de expansão e crescimento segue para uma nova cidade, São José do Rio Preto. Cada projeto da Perplan Incorporação transforma a paisagem, impulsiona a economia ao redor e leva a vida a novos cenários, criando ambientes onde as pessoas convivem e constroem histórias. Voltamos com Hora do Consumidor. Voltamos aqui com Tour Ribeirão, Marília e Vinícius, que está aqui comigo, mas agora vem uma nova oportunidade, porque lá dentro do Tour, você já tinha algumas possibilidades de, olha, uma diária em determinado local, né? Vamos passar em um determinado ponto dentro de Ribeirão. Só que eles começaram a falar, vamos conhecer o Brasil, vamos trazer produtos para os ribeirão-pretanos conhecerem o Brasil. Hospedagens bem selecionadas, aí eu já estou vendo aqui, entre na página queroleviaja.com.br que vocês vão ter acesso a vários locais, né? A vários locais que, inclusive com valores, viu? Valores, solicitação de reserva, dá para você conhecer o local, dá para você conhecer o local que vai vir, né? Em breve, né? Que vai participar do Que Rolê. Mas, e essa modificação, senhor das planilhas? O que aconteceu para que vocês falassem agora, eu saio de uma área de alimentação e entro numa área que realmente é uma área que é uma crescente, é uma área que sem indicação, infelizmente a gente acaba caindo em problemas, é uma área que precisa, aliás vocês estão em 2 áreas que precisam de indicação, alimentação e viagem. Sem isso a pessoa realmente acaba ou não comendo bem ou não tendo uma boa estadia. Por que entraram nesse outro nicho? Então, eu queria trabalhar muito. Não, legal. Bom saber que quando a gente for validar alguma hospedagem, a gente chama. Por favor. Quando o Que Rolê é Esse começou, ele já tinha esse intuito, né, de trabalhar com lugares turísticos, bate-volta, cachoeiras, hospedagens. E em função da pandemia, nós fomos direcionados automaticamente, né, para o setor gastronômico. E o setor gastronômico acabou recebendo muito bem esse formato, tanto é que até hoje é sucesso. E passou a dominar 90% do nosso conteúdo. Em algum momento, quando a gente se estabilizou nessa questão do gastronômico, a gente pensou, por que não resgatar algo que era o objetivo principal quando a gente lançou o perfil. Né? E assim, nós somos usuários de grandes plataformas, não sei se pode falar o nome aqui. Pode, tranquilo. Airbnb, Booking, né? Porque a gente também viaja, a gente descansa e a gente entende como usuários as deficiências, né? O que falta, o que poderia ser melhorado. Então a gente uniu o melhor dos 2 mundos, né? O nosso formato de dicas com o formato da plataforma que precisa passar por uma atualização. Por quê? Você vai na plataforma, a gente aluga um lugar que às vezes as fotos que estão lá, ou a falta de um vídeo... A plataforma da empresa, a plataforma, né? A plataforma multinacional, o Airbnb da vida. Você chega lá, você não consegue entender ou se visualizar naquela experiência. Fazer um 360 às vezes não tem isso. Fazer um 360 às vezes não tem, exatamente.
Então, assim, pensando nisso, né, e no feedback dos nossos seguidores, porque mesmo com que rolê é esse, né, divulgando a grande parte, né, do seu conteúdo na gastronomia, a gente já fazia desde praia até um rancho para amigos ou familiares. E tudo isso acabou trazendo esse insight que é o quê? O consumidor, ele tem medo, mesmo com uma plataforma grande, né, como é o Airbnb, como é o Booking, de cair em golpe. E muitos deles, né, que nos recorreram, que nos passaram um relato, caíram. Ou foi aquém da expectativa visual ali da plataforma. Então a gente quis trazer esse plus, né, e fazer algo, a princípio, direcionado, né, para onde a gente tem a maior parte do nosso público, que é Ribeirão Preto e micro-região. Então, o que a gente tem por perto aqui? A gente tem Rifaina, que é pouco explorado, né, a gente tem as cabanas maravilhosas em Altinópolis, né, a gente tem os lugares clássicos, como, se você entrar no site aí, você vai ver que a gente tem um chalé em Campos do Jordão, que a gente teve uma experiência a princípio com o Airbnb, e batendo um papo com a proprietária, ela aceitou trazer para a nossa plataforma também. E a ideia é bem simples, é intermediar algo que gere insegurança nas pessoas, né, no público consumidor desse segmento. E mais do que isso, né, acompanhar esse consumidor do início ao fim da hospedagem dele, em contato direto com o anfitrião. O engraçado é que eu faço parte de alguns grupos, principalmente grupos relacionados à parte escolar, na época que faculdade, escola e tudo mais, que sempre pedem referências. Olha, você tem referência num lugar onde eu possa descansar, próximo de Ribeirão? Tem um em Cássia, que eu não conhecia. Nossa, é sensacional. Que é 75 km de Ribeirão, é pertinho. Nossa, que é maravilhoso. Aí dá pra ver que o ambiente é um ambiente paradisíaco. E que na hora que você fala, eu vou pra Cássia, não, tem um local que é muito bom, que na hora que você entrar na plataforma, você vai conseguir visualizar. Peixoto, ele já é conhecido por locais bonitos, mas infelizmente o pessoal não consegue visualizar o que tem dentro da casa. Então, na hora que vocês vão até lá, vocês dão uma outra oportunidade para a pessoa entender tudo aquilo. Agora, Campos do Jordão, que vocês foram nesse aí, inclusive o valor é extremamente atrativo. E tem um monte de coisa em breve. Marília, existe negociação? Eu não sei, porque algumas pessoas sempre perguntaram isso. Vocês chegam a negociar também com as prefeituras? Porque eu acho que para elas seria algo extremamente interessante. Olha, praias, né, os ambientes em praias, vamos negociar com a prefeitura, porque é interessante que ela tenha turista para aquela cidade. E o vídeo de vocês roda o mundo, não roda Ribeirão. Pior que é verdade, viu? A gente entendeu isso com um vídeo que a gente postou de Guarujá. Foi muito interessante, assim, foi esse vídeo, na verdade, que abriu a nossa mente, porque ele furou a bolha. Então, a gente postou ele umas 9 horas da noite num domingo. Na segunda, a dona do apartamento, de frente à praia, ela nos mandou um feedback absurdo, assim, o WhatsApp dela estava travando de tantas mensagens, inclusive com outros DDDs, né? Então, foi muito legal e isso colocou a gente em um lugar de observação que, gente, a gente está saindo aqui da região. E esse contato com as prefeituras, a gente entende que é muito importante. Nós estamos começando o projeto agora, né, o Que Rolê Viaja, mas aqui em Ribeirão mesmo é um lugar que a gente está com contato mais próximo com a prefeitura, que a gente quer trazer essa parte de cultura e de turismo regional também, que a gente sabe que é rico e às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. E com certeza a gente pode entender a possibilidade de conversar com as prefeituras dessas outras cidades que forem entrando para a plataforma. Mas no momento a gente está aí captando as hospedagens, validando, né, para trazer as melhores para o pessoal e treinando uma equipe para ter um atendimento de excelência mesmo. E está sendo muito legal, a gente soltou esse de Cássia. Essa semana foi o lançamento, né, do site e foi muito bacana. Nosso WhatsApp explodiu, então a gente ficou domingo, ontem o dia inteiro respondendo as mensagens e está sendo muito legal. Muita gente não conhecia o sítio
E depois vocês entrem, vejam o vídeo, é muito legal mesmo. Então, é um parque aquático particular. Justamente, olha que eu frequento lá, porque eu adoro as cachoeiras que tem lá. Tem Não belas. só ir lá, mas ao entorno de casa tem várias cachoeiras. Pega em Cajuru também, é um exemplo. Agora, pensando nessa parte, aí fica uma dica para as prefeituras, viu? É muito mais interessante vocês terem profissionais que sejam qualificados para divulgar e divulgar de uma forma correta. Ah, mas quem vai ganhar? Vai ganhar o comerciante, vai ganhar a prefeitura, porque o imposto fica na tua cidade, vai ganhar um número maior de pessoas dentro da sua cidade, então movimenta a economia. Então, é interessante. Na hora que vocês falaram sobre estar mais próximo também da prefeitura da cidade, como em outras, vocês fizeram a abertura também aqui de Cravinhos do rodeio que nós teremos nessa semana. Estaremos lá. Né? Nessa semana o rodeio e serão todos os dias gratuitos, lembrando disso. Inclusive com grandes cantores. Busquem lá no Instagram que vocês vão verificar. Agora, como que foi esse novo passo? Porque esse novo passo eu não tinha visto vocês fazendo. Foi algo diferente também, e dando abertura a um rodeio que aí cai naquilo que você falou. Eu preciso mostrar o que tem na minha região e o que tem na minha cidade, porque eu estou indo muito longe, né? Os meus vídeos estão indo muito longe. E quando vão muito longe é porque vocês acabaram sendo referência. E assim, como a gente está no comecinho, captando as hospedagens ainda, é um primeiro passo. Uma outra ideia nossa também é fazer uma aba ali no site de experiências bate-volta. Então, excursões que vão a cachoeiras. Nossa região é riquíssima em cachoeira. Muita. Nossa, a gente já postou um vídeo com algumas das cachoeiras ali e o vídeo sempre explode, as pessoas gostam muito. A gente esteve na cachoeira do Esmeril esses dias agora, e foi muito legal. É uma cachoeira muito bonita. E é sobre o rodeio. A gente está caindo de paraquedas lá, mas está sendo muito bom. Nós vamos apresentar, nós estaremos no palco os 3 dias, quinta, sexta e sábado, apresentando todos os patrocinadores. E vai ser uma experiência nova, está sendo muito legal. Novidade Pronto para isso, Vinícius? Trabalho psicológico tá em dia. Pronto. Eu já Vou falar uma coisa, viu, Gerd? Depois do processo transitório da área financeira para o marketing, né? Da forma como foi, cara, eu não posso ver um desafio que eu quero pular nele. Então, assim... Não, eu pulo também, mas eu pulo mais assim. O Vinícius se joga, vai. Mas viciante, né? Quando você começa a se comunicar e começa a ver que as pessoas estão prestando atenção, começa a ver que está tendo resultado, ele é viciante. O marketing se torna viciante, mesmo que seja ou pela comunicação, como ela é feita, porque a gente também se vende, né, diariamente, mas também quando você tem um produto a ser vendido, quanto tour, quanto viaja, com o viajar também, que é interessante. Sim. Exatamente. Assim, nós fomos procurados, né, pela produção do rodeio. A princípio a gente participaria do lançamento. Num outro momento a gente recebeu essa alcunha de apresentar os patrocinadores lá no palco e a gente não pensou muito, né, amor? Não, cara, é legal, é uma nova experiência. E assim, depois que a gente entrou nesse segmento em que a gente precisa se posicionar como comunicadores, né? Porque você dá uma dica, você está se comunicando. Sim. Então, é mais um segmento para a gente entender a repercussão disso. E no ano passado, a gente foi no Ribeirão Rodeio Music, até então discretamente, né? Era só pra gente curtir no dia do show do Chitãozinho Chororó, do Alok, com a participação da Ana Castelo, o Gui Guilherme. E aquilo ali saiu do controle de uma forma que aí a gente vai encontrando uma pessoa, vai encontrando outra, e ali surgem ideias e propostas. Vocês querem conhecer tal lugar, e aquilo virou um vídeo que foi bem bacana também, né? E em algum momento ali a gente teve uma experiência que a gente não esperava. Então essa é mais uma desse case, né, de lugares que a gente não espera estar do jeito que a gente transmite para o público. E isso é verdadeiro, porque eu fui para Barretos no ano passado
E depois eu passeando, andando, dando uma volta lá em Barretos. Tem uma farmácia, que é uma farmácia específica, inclusive esse ano ela estará, porque foi um contrato de 2 anos. Na hora que me viu passar, ela falou, você é o Rodrigo Guedes, tal, não sei o quê. Falei, sou. Faz um vídeo pra mim. Aí eu falei, faço, o que você precisa? Tal. Fiz. Fui no segundo dia. Dá pra você repetir o vídeo que você fez? Eu falei, sim, dá. E, lógico, por quê? Você acaba tendo credibilidade na tua forma de trabalho e a credibilidade faz com que aquela empresa ela tenha um retorno financeiro. Sim. E isso é importante. Por mais que nós não saibamos até onde nós estamos, né? Essa é a pura verdade. Olha, eu tô dentro de um rodeio escondido, né? O chapéuzinho escondido, do nada aparece. Que rolê é esse? Tá ali. Então vai produzir alguma coisa. Mas vamos falar em produção, vamos dar um pulinho na Perplan também? Vamos falar mais um produto que é o Cerqueira 2164. Já pensou em morar perto de tudo que Ribeirão Preto oferece, mas sem abrir mão da sua tranquilidade? A CP Construplan e a Perplan Incorporação apresentam o Cerqueira 2164, um empreendimento que conecta você a uma vida mais completa do seu jeito. Ela fica a 55 metros da Avenida Itatiaia, com apartamentos de 42, 55 e 58 metros quadrados, com 1 ou 2 dormitórios com suíte. Tudo isso em um projeto moderno e inteligente, com ambientes de lazer climatizados, equipados e decorados. Piscina, academia, salão de festas, espaço de conveniência, né? A partir... E também... tem o jardim de pausa, viu? Mini mercado, lavanderia e muito mais. Visite o espaço de negócios lá na Avenida Giuseppe Cilento, 1881, lá no Jardim Botânico. Ou entre em contato pelo número 16 4003 8485. Cerqueira 2164. Seu tempo, suas escolhas. Muito bom esse empreendimento. Aliás, está nas últimas unidades, viu? Fiquem atentos. Vou dar uma olhada. Quais que são os próximos passos? O projeto do Que Rolê é Esse agora? Ele vem uma modificação em julho, se eu não me engano, né? Né? O tour. Ele vem modificando a partir de julho, renovando a partir o lançamento da 3ª edição. Aí, maravilhoso. Lucas derrubando tudo, mas tranquilamente, ficou intenso no momento da 3ª edição. Mas o que vem para 2026? Além do queroleviagem.com.br. Nós temos uma outra novidade aí também em andamento. A gente está levando o Que Rolê é Esse para o interior do interior. O Que Rolê é Esse agora está lá em Bebedouro, Viradouro e Pitangueiras. Tem um pessoal lá nos representando, a gente foi lá também. E a gente está levando esse formato para o interior do interior, para eles terem acesso a esse tipo de vídeos também, informativos, dinâmicos, que mostram o que as cidades têm de bom. E está indo muito bem, já tem um mês que a gente está lá, o pessoal está gostando muito, os empresários estão achando o máximo, né? Porque não tinha esse tipo de trabalho lá. Então tá bem legal. Qual que é a maior dificuldade disso tudo, Marília, na hora que vocês começam a dar os primeiros passos? Porque eu sei que é muito difícil você desbravar, né? Dar o primeiro passo, entrar, negociar, fazer entender, fazer que tem resultado, abrir as milhas de vocês, abrir o conteúdo de vocês, que mostre que está tendo resultado. Então, quais são os maiores desafios que vocês têm encontrado neste ano? Porque aí também vem a viagem também, né? Então, é assim, ó. Tudo parte de algo que a gente considera muito, que é o resultado, né? Então, eu trabalhei assim a vida inteira, então tudo era pautado no resultado. O processo está dando certo e o resultado. A partir do momento que a gente conseguiu equalizar isso, tanto é que a gente tem um grupo, eu e a Marília, a gente tem um grupo, eu e a Marília, de feedbacks dos empresários, porque a gente estimula isso. O mais importante, né, de iniciar um novo projeto, de querer fazer algo acontecer e ser benéfico para todos os envolvidos, é essa questão de entender onde isso está desembocando ali, qual é o resultado que isso está gerando. E a gente conseguindo ver isso, a gente cria essa confiança para entender que o formato
se replicável da maneira correta, com a devida responsabilidade, ele pode dar certo. Então, por isso, né, que a gente expande com outros projetos, pelo potencial e pelo que a gente já apurou onde pode chegar. Então, basicamente é isso. Coragem, né, disposição, porque não é fácil. Às vezes a gente se pega ali parecendo 2 zumbis, né, dorme tarde, acorda cedo. Por exemplo, o nosso domingo, né, que era para ser um domingo tranquilo, se tornou um domingo caótico, porque a gente fez a primeira postagem do Que Rolê Viaja, e simplesmente, o nosso WhatsApp ali ficou congestionado, né? Tem outras pessoas que atendem nesse mesmo WhatsApp, que nos dão suporte, que nos ajudam, que a gente tá treinando para fazer um bom atendimento, mas ali a gente já tomou um susto. Mas faz parte. E vocês não têm só essas 2 frentes, né? Vocês têm o Que Rolê é Esse, o Que Rolê Viaja. Vocês têm também tudo aquilo que foge à parte de alimentação e de viagem. Vocês fazem projetos para várias empresas também, né? Para divulgar produtos, serviço de várias empresas em Ribeirão. Então, são várias frentes que vocês acabam atuando, quer dizer, tá dando resultado positivo para as empresas, e vocês acabam sendo indicados entre empresas. Isso é extremamente importante, né? Modifica um pouco do conteúdo. Eu lembro que o Vinícius, a primeira vez que veio aqui no programa, ficou um pouco quietinho, sentou no lugarzinho ali. Agora ele tá tomando conta. Vou deixar o microfone para ele e falar assim: faça o programa 1 hora, fale sobre o Que Rolê é Esse, o Que Rolê Viaja, que vai dar sucesso. Quais outros pontos? Porque na hora que você tem o Que Rolê Viaja, que vocês estão abrindo próximos, né? Vai ter algum voltado a praias? A locais voltados, assim, eu quero só um de praia, eu quero um procurar para praia, porque, olha, não é fácil encontrar, você ficar jogando no Google para encontrar coisa boa na praia, e principalmente encontrar alimentação boa naquela praia. Nós já temos 2 aí que vão entrar, se Deus quiser, essa semana para a plataforma em Guarujá. 2 apartamentos, pé na areia. Voltei ontem de lá. Ai, delícia, lá é muito bom, né? E esse é um próximo passo também que a gente vai fazer. Isso a gente precisa de um tempo, né? Eu queria me dividir em 1000, que o dia tivesse 68 horas. A gente vai tentar mapear ali a região das hospedagens que a gente está na plataforma. Por exemplo, você aluga lá em Guarujá. Aí a gente já deixa um linkzinho com tudo que tem de legal ali em volta, para você não ficar perdido também. Então, mas isso vai ser com o tempo, né? Não tem como a gente fazer tudo de uma vez só. Mas sim, vamos ter na praia, vamos ter em Campos do Jordão, que mais, hein? Assim, Miguelópolis. A gente tentou trazer um mix, né? A gente tentou trazer um mix legal que fosse diverso. Então, tem de apartamento na praia, pé na areia, a sítio, passando por ranchos, cabanas, chalés, né? E a gente quer, como a Marília citou, colocar em breve bate e volta, né? Hotéis fazenda. É só o começo de um projeto. E assim, quem entrar lá na página, né? No site queroleviaja.com.br, vai notar que a gente vai liberando as hospedagens conforme os vídeos de divulgação fiquem prontos. Então, tanto é que se você clicar ali, Gard, vem ver mais no sítio Cássia dos Coqueiros, eu não sei se já entrou o link do vídeo, acho que ainda não entrou. Mas a gente traz um detalhamento da hospedagem, traz mais fotos. Essas fotos são suas. Essas fotos a gente que fez. Então vocês atualizaram. A gente atualizou, né? Tentou pegar ângulos que mostrem de uma maneira melhor. Esse ver vídeo é porque ainda não entrou, mas qual que é a ideia? A gente faz o vídeo no formato que a gente sempre fez, né, de validação. Claro, um pouquinho mais técnico, mais abrangente, para o pessoal entender se aquela acomodação ali é o que ela estava procurando. E, além das fotos, ela vai conseguir o vídeo, né, que a gente posta nas redes sociais. Então, quando ela clicar ali em ver vídeo, ela vai ser direcionada para o nosso Instagram. Então, é um formato que começou agora. Claro, a gente vai precisar ajustar muita coisa ainda. Mas a gente... é muito fácil, viu? A plataforma é muito fácil. Dá para ver tudo que tem no checklist, dá para ver o número, o valor, o pacote, quantas pessoas comportam. Dá o Fale Conosco, que é importante, né? O pós é importante. A reserva e o vídeo. O vídeo também é importantíssimo colocar em cada uma, porque você mostra tudo aquilo que está acontecendo
que a pessoa quer andar 360, né? Ela quer ver o que está acontecendo lá no meio de todo mundo. Mas já estamos chegando no final do programa, um bate-papo muito top, e eu sei que vem muita novidade. Você sabe que eu sou apaixonado em vocês, e isso faz com que aonde eu possa estar falando, eu falo de vocês de uma forma muito tranquila, porque eu gosto do trabalho, gosto de vocês como pessoa, e que cresçam com mais novidades, e viajem muito, viu? Deem pulos em praias também, por favor. Porque, olha, fui no... legal demais. Só para uma experiência rápida de do Guarujá. Guarujá tem 2 locais que tem hoje rodízio de pizza. Eu amo rodízio de pizza. Ai, a gente também. 3, tá? Não é? Somos 3. Eu amo. Tem 2 locais que tinham. E 2 locais totalmente opostos do centro da cidade. Falei, poxa, uma cidade extremamente turística, enorme. Com 2 locais que fazem... é porque não teve muito retorno. Aí eu fui no que teve retorno, ele falou, não, nós nos reinventamos. Agora nós passamos a primeira leva, e a segunda leva eu vou fazendo a pedido do cliente. Legal. Então virou um rodízio a pedido do cliente. Então ele se reinventou para permanecer viva. A empresa lá tem 40 e poucos anos já. Mas, encerrando, quero agradecer Marília, quero agradecer Vinícius também. Tour Ribeirão. Quero viajar. Que rolê viaja. Eu não sei porque eu tô lendo quero ali. É por causa do site, por causa do site, que roleviaja.com.br. Entrem, porque tem as novidades de Ribeirão Preto e região com preços mais acessíveis, viu? Agradecer você, ouvinte, telespectador, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. A Wiclix Empresas é muito mais do que um provedor de internet. Somos a chave para uma conectividade sólida e confiável que impulsiona o sucesso do seu negócio. Seja você uma empresa corporativa, uma instituição governamental ou um provedor de serviços de internet, podemos te ajudar. A Wiclix Empresas oferece soluções personalizadas para atender às suas necessidades exclusivas com conexões confiáveis, suporte de primeira classe e tecnologia de ponta. Possuímos uma equipe altamente qualificada e experiente que entende os desafios e demandas do dia a dia. Descubra como podemos atender às suas necessidades e juntos alcançaremos excelência em conectividade. Fale com nossos consultores.